Bom dia a todos. Antes de mais nada, obrigado pela presença. Queria agradecer também a presença dos nossos parceiros, o Lucas Barros, da Profecton, o Gabriel Nigro, da VSA, e o Felipe Carvalho, que aqui do Pipefy é o nosso VP de Customer Operations. Obrigado a todos. Felipe, gostaria já de passar a palavra para você. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela participação de todos. Um super prazer estar aqui com vocês, batendo um papo, compartilhando um pouco do que a gente está vendo como visão de Pipefy para o futuro e as oportunidades de continuar levando tecnologia e oportunidades de melhoria e transformação digital para todos os nossos clientes. Eu vou compartilhar algumas coisas de forma super breve. São 10 minutinhos aqui que eu quero dar um pouco de perspectiva sobre até um pouco de como começamos, como era a nossa visão inicial de Pipefy, como ela amadureceu no começo durante essa jornada e o que a gente está olhando para o futuro. Eu lidero hoje a nossa estrutura de vendas e CS aqui no Pipefy, mas mais interessante, eu tive a oportunidade de entrar nesse barco aqui 6 anos atrás, quando nós éramos um time só de 4 pessoas, atrás dos primeiros clientes. Ter visto um pouco dessa jornada toda e como evoluiu o nosso entendimento de como a gente poderia contribuir esses clientes tem sido super interessante. Quero compartilhar rápidas coisas com vocês em relação a isso. Então, deixa eu compartilhar minha tela, imagino que vocês já devam estar vendo por aí. Bom, pessoal, primeiro de tudo, eu queria compartilhar algo super legal, né? A gente teve, talvez alguns de vocês tenham acompanhado e tenham visto isso recentemente, mas a gente teve a surpresa e a notícia super positiva de ter sido reconhecido pelo G2, pelo G2, como líder dentro da categoria de Business Process Management, né? O G2, não sei quem conhece a fundo, mas é uma plataforma de reviews de soluções de tecnologia, onde as avaliações são feitas pelos usuários, né? Para nós foi uma surpresa super importante, principalmente num período curto de tempo, de jornada de 6 anos, quando a gente olha esse grid, a gente vê tanta gente grande ali, tantas empresas que estão trilhando isso há muito tempo, e para nós uma validação muito clara de que a gente está no caminho certo, e até compartilhando isso aqui, uma forma de certa forma de agradecimento pela comunidade que está nos ajudando a construir isso, né? Os clientes, sem dúvida nenhuma, uma relação super próxima, no sentido de trocar muito e escutar muito dos feedbacks das necessidades desses clientes, de como é que a gente pode melhorar essa solução, e dos nossos parceiros, sem dúvida nenhuma, também onde sempre trazendo insight, trazendo conhecimento novo e entendendo como é que a gente pode continuar construindo uma plataforma, né, que empodere os usuários a trazerem soluções de tecnologia e trazerem melhor gestão para os workflows no dia a dia. Então, e a gente está só começando, né? Acho que essa é a parte legal. A gente, inclusive, vai ter, dando um spoiler, notícias legais aí nos próximos dias ou nas próximas semanas, de oportunidades legais, como é que a gente vai poder seguir acelerando muito mais isso, investindo muito no produto e continuar trilhando uma jornada super interessante de impacto em parceria com todos vocês. Mas eu queria agora dar uns passinhos para trás, né, e compartilhar um pouco de como é que começou tudo isso, como é que amadureceu essa nossa perspectiva e visão sobre o negócio, né? A gente começou o Pipefy, né, 6 anos atrás, 2015. Essa imagem é o Alessio, fundador, né, do Pipefy, e a parte interessante dessa história é de como é que isso tudo começou, né? Começou de uma dor muito clara que o Alessio tinha, né? Empreendedor, já tinha tido alguns negócios e sempre teve uma dor muito clara, né, para fazer o deploy de soluções, de sistemas, né? E ele sempre falava, puxa, tem que existir alguma forma diferente de eu conseguir colocar a tecnologia do ar de forma mais simples, ou mais rápida, ou mais barata, né, e empoderar as áreas a conseguirem fazer uma gestão de forma melhor, com melhoria contínua e tudo mais. E nesses 6 anos, né, a gente teve a possibilidade de trazer para dentro do barco um grupo super seleto, qualificado de investidores que acreditam muito nessa visão do que a gente está construindo, nos permitiram muito acelerar o desenvolvimento do produto e o crescimento disso, né? Então, um time que começou pequenininho 6 anos atrás, foi para mais de 400 pessoas hoje. Como que evoluiu a nossa visão e a nossa leitura sobre tudo isso? Eu lembro muito claramente, lá no começo, a gente começou fazendo um programa de aceleração no Vale, na 500 Startups, que é uma das grandes aceleradoras que estão em São Francisco, e eu lembro que a perspectiva inicial que nós tínhamos era muito de construir uma plataforma que fosse estar focada em clientes pequenos e médios, SMBs. Né? A gente pensava, puxa, essas são as empresas que têm as grandes dores, ou que talvez tenham menos acesso, menos capital para investir em soluções complexas de tecnologia, para fazer o deploy de sistema e de soluções, né? E a gente começou com essa visão e tendo pequenas empresas utilizando o produto, mas começou a ficar super surpreso ainda lá em 2015, quando a gente começou a ver algumas grandes empresas fazendo sign-up para testar a nossa plataforma. E eu lembro da gente discutindo, até ficando meio intrigado naquela época, né? Puxa, o que um banco como esse está testando e querendo olhar o Pipefy, né?
esse pessoal já tem soluções super sofisticadas de tecnologia, os softwares de sistemas de workflow corporativos, quais as dores que eles estão buscando aqui, o que ainda não está sendo coberto, né? E aí começou a ficar mais claro para nós que, claro, dentro dessas organizações, o core, os processos realmente críticos estavam sendo gerenciados já em soluções onde estava sendo investido muito dinheiro e muito bem gerenciados. Mas existia uma cauda longa também nas áreas de negócio, né, onde os processos gerenciados por essas áreas não necessariamente eram críticos suficientes para justificarem talvez um grande investimento das áreas de tecnologia dessas organizações, e esse pessoal se sentia num backlog lá da área de TI ou com dificuldade de implementar esse sistema, né? E aí a gente começou a entender um pouco melhor como é que essa indústria, esse mercado estava se comportando, né? Ficou muito claro para a gente que essa primeira onda de transformação digital, né, que foi liderada por TI, pelas áreas de tecnologia, né, com desenvolvimento, com professional services, trazendo soluções verticalizadas, né, ajudou as empresas a elevarem a qualidade de operação e sofisticação, mas principalmente nesses processos core, né, no que era crítico dentro do negócio, né? E ainda ficou, claro, um desafio em relação a isso, porque ainda era uma governança cara, né, para desenvolvimento, implementação, professional service, ciclos longos, às vezes, de deployment, né, uma altíssima dependência de conhecimento técnico ou de desenvolvimento, e uma dificuldade de time to value, que a gente fala, né? Rapidez de conseguir trazer isso para dentro do negócio de forma ágil, né? A gente começou a ficar muito mais claro para a gente que, além da oportunidade que existia com aquelas pequenas e médias empresas que às vezes utilizavam o Pipefy como a plataforma core de workflow, dentro das grandes organizações tinha uma dor muito clara e latente ali, né, espalhada pelas áreas de negócio de carentes interessadas em trazer mais tecnologia para dentro do negócio. E aí a gente começou a entender um pouco mais que existia um gap, né, entre esses dois mundos. Então a gente via, por um lado, como é que a gente vê a indústria hoje, né? De um lado, um grupo de soluções de tecnologia, né, de colaboração no-code, vamos dizer assim, muito fáceis de serem utilizadas, com baixíssima dependência das áreas de tecnologia e produtos muito bons, softwares excelentes de qualidade, mas com um desafio um pouco mais em escalar complexidade e volume, quando a gente fala em soluções mais complexas ou gerenciar workflows um pouco mais complexos. No outro extremo, a gente via soluções muito mais parrudas e capazes de escalar complexidade com muito mais sofisticação, né, e resolver problemas de verdade complexos, mas com um desafio de deployment, de implementação, ciclos longos ainda de implementação e muita dependência das áreas técnicas para botar isso para rodar. E aí teve alguns casos muito emblemáticos para a gente, onde, né, o time estava dentro de uma grande organização e falava, puxa, sim, eu tenho essa dor, a gente tem inúmeros sistemas que estão contratados aqui, mas eu ainda tenho uma dependência de um projeto da área técnica que me ajude a implementar esse negócio. E, no outro lado, eu tenho uma série de soluções que não necessariamente atendem o grau de complexidade que eu tenho. E a gente começou a entender que aí no meio tinha um gap, uma oportunidade muito clara e que o Pipefy se encaixava muito bem aí, né, no meio campo aqui entre conseguir dar muita agilidade, né, com fácil deploy, baixa necessidade de processos muito complexos de implementação, mas também permitindo às áreas de negócios a trazerem mais complexidade, gestão e sistemas de uma forma mais sólida e mais robusta. E aí, para nós, começou a ficar um pouco mais evidente, à medida que a gente foi entendendo um pouco mais quais eram as tendências dessa indústria, para que lado que isso estava indo, que essa próxima onda de transformação digital, ela está sendo liderada hoje pelas áreas de negócio em parceria com as áreas de tecnologia, né? Diferente do que a gente viu no ciclo anterior. E até tem um artigo super interessante que eu tive acesso recentemente de Tom Tumus. Tom Tumus é um dos parceiros da Redpoint, que é um dos grandes fundos de venture capital no mundo, e ele escrevia falando quantas tecnologias uma empresa consegue adotar de uma única vez, né? E ele fazia uma reflexão em relação a isso. Onde no passado, grandes corporações adotavam poucas tecnologias por vez, né? Com altíssima dependência de um projeto de change management, né? De desenvolvimento, de configuração, de parametrização, né? E com alto envolvimento da área de tecnologia, o que naturalmente impactava a capacidade de fazer o deploy de inúmeras soluções ao mesmo tempo. E essa indústria começou a caminhar para um lado muito mais forte de consumerização, né? Onde as soluções começam a permitir que as áreas de negócio comecem a construir parte dessas coisas por conta própria. Então, ele trazia essa reflexão que esse próximo ciclo está muito mais relacionado a como é que as áreas de TI, as áreas de tecnologia, estão trazendo soluções para dentro das organizações que, na verdade, empoderem as áreas de negócio a poderem resolver parte dessas dores por conta própria, diminuindo muito o backlog, né, e a dependência de TI, mas a TI sendo a parceira
em permitir que as áreas andem muito mais rápido e por você poder, eventualmente, adotar mais tecnologias ao mesmo tempo ou resolver mais problemas ao mesmo tempo, você conseguir acelerar muito o processo de transformação digital dentro dessas organizações. E foi muito nessa linha que começou a mudar um pouco da nossa percepção. E naturalmente, esse mercado de low-code, no-code, ele está só começando, mas ele está explodindo, né? Então, quando a gente vê, né, o tamanho desse mercado hoje, perto de 14 bi, crescendo 20% ao ano, mas mais importante, quando a gente olha um pouquinho para frente, para 2025, né, e aí são dados da Gartner, 70% das novas aplicações que vão ser desenvolvidas por empresas vão estar utilizando algum tipo de tecnologia que seja no-code, low-code. Então, a gente acredita que a gente está super bem posicionado para surfar essa onda que está só começando. No passado, 6 anos atrás, ninguém procurava o Pipefy falando, puxa, eu estou em busca de uma solução low-code para empoderar os times, as áreas de negócio. Agora a gente começa a ver isso. Agora a gente começa a ver algumas grandes empresas nos procurando, falando, olha, eu quero ter uma solução de prateleira, né, as áreas de TI, eu quero ter uma solução de prateleira que justamente permita que parte dos problemas dentro da organização possam ser solucionados de forma mais rápida e eu possa dobrar esforços em problemas onde, de fato, o meu conhecimento técnico é necessário, projetos transformacionais também do negócio. Então, a gente está olhando muito para essa linha, como construir uma solução que empodere os times a acelerarem a transformação nessa linha. E aqui, para fechar, esse é o último slide que eu queria trazer, um pouco de como que a gente está olhando essa jornada de maturidade, de crescimento, né? E a gente entende que isso é, de fato, um processo de amadurecimento e crescimento dentro das organizações. Como que a gente tem ajudado os clientes a evoluírem nisso, né? A gente quase que vê 3 grandes etapas, né? Tem uma primeira etapa aqui que, às vezes, é fazer o deploy de uma solução e começar a controlar parte desses processos. Visibilidade, padronização, né? Cobrir aquela etapa inicial básica, né? Criar uma cultura de melhoria contínua e padronização de processos. Uma vez que a gente tem isso em place, a gente vai para um próximo step, onde a gente começa a falar, puxa, como é que a gente começa a ganhar espaço em eficiência operacional aqui, né? Como é que a gente começa a trazer automação dentro desse processo? Como é que a gente começa a integrar essa solução com outras frentes, né? Então, ganhar eficiência em cima desse processo que passou de um estágio inicial de controle, visibilidade, padronização, vamos dizer assim. Para daí a gente poder evoluir para um terceiro estágio, onde a gente está falando, poxa, como é que eu estou fazendo automação entre processos? Como é que eu estou começando a trazer tecnologias mais complexas para aumentar ainda mais o impacto disso? Como é que eu estou, de fato, levando transformação digital entre a organização e conectando essas oportunidades como um todo? Tá? Então, pessoal, esse é um resumo rápido de como a gente está vendo isso, para onde a gente está caminhando, e, mais uma vez, por estar super animado, por estar compartilhando essa jornada com vocês e estar construindo isso em conjunto. Eu sei que a gente tem bastante coisa boa para escutar aqui na próxima hora, então o que eu queria compartilhar era isso. De novo, muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, e com isso eu vou passar a bola de volta para o Gustavo. Obrigado. Obrigado, Felipe. Então, dando continuidade aqui para o nosso encontro, vocês já estão vendo minha tela? Sim, a gente consegue ver. Sim. Obrigado. Vamos falar um pouquinho de um dos conceitos que a gente está escutando bastante no mercado, que é o conceito de hiperautomação, né? Quando a gente fala de hiperautomação, ou é a própria visão até mais ampla da jornada de transformação digital, existem 4 elementos que são os principais pilares dessa jornada, né? O primeiro deles é BPM ou BPA, né, que é Business Process Automation, que é justamente a proposta e é o que a solução do Pipefy vem a endereçar. O segundo é RPA, o terceiro, Inteligência Artificial e Machine Learning, e o quarto, que é o Advanced Analytics, né? Algo que a gente considera bastante importante quando a gente olha dentro dessa jornada é da onde ela começa até onde ela pode chegar. Então, a primeira coisa que é super importante é entender que boa parte daquilo que a gente chama de processo ainda são tarefas dentro das empresas. Tarefas que são executadas várias vezes ou por vezes de forma manual. Então, transformar tarefas em processo, transformar o conjunto dos processos ou o processo como um todo num workflow, para depois colocar a camada de inteligência, é o que permite que efetivamente haja uma entrega no final dessa transformação digital. O Felipe comentou, e é super importante a gente realmente entender
Como é que funciona, ou é onde se localiza a principal dor que hoje os clientes têm quando a gente fala nessa jornada de hiperautomação? Quando a gente tem dentro das empresas os processos core, as ferramentas core, então, tem os ERPs, tem os próprios sistemas que já estão devidamente implementados, essa é uma parte que, em teoria, já está andando numa velocidade maior, já existe uma integração funcional, já existe até, em alguns casos, uma camada de inteligência, segurança e controle. Aonde está localizado o principal desafio que as empresas têm hoje? É justamente no que a gente chama de processos de cauda longa, porque aí é onde o trabalho manual ele é mais intenso, os dados são desestruturados, não existe um fluxo de trabalho definido, estável e padronizado, e a dependência por pessoas faz com que também a sujeição a erros seja maior. Trazendo isso em números, cerca de 65% dos processos das organizações hoje, eles não são gerenciados ou pouco gerenciados e até com baixa adoção de tecnologia. O que significa isso? Uma falta de visibilidade desses processos, uma impossibilidade de estabelecer SLAs que sejam confiáveis, muito trabalho manual e, consequentemente, erros e retrabalho, e, obviamente, isso acaba se transformando numa requisição, num request que vai acabar caindo na própria área de TI. E a área de TI ela tem, obviamente, a sua própria limitação de poder priorizar e fazer a entrega desses processos, né? Então, o nosso foco é justamente olhar aonde está a principal dor das empresas. Então, a gente fala, tá bom, mas eu entendi a dor, de fato eu tenho essa dor. Seria uma solução que a gente poderia considerar ideal? Primeiro, ter um fluxo de trabalho devidamente desenhado, padronizado, ou seja, uma ferramenta que permita que esse processo seja corretamente desenhado, que ele possa estar simples o suficiente para poder ser operado e implementado de forma rápida, que ele, por consequência disso, seja padronizado, que a gente tenha uma centralização e um controle das informações. O que a gente consiga, além de fazer o processo rodar, a gente tem uma visibilidade de como esse processo está andando, ou seja, toda a execução e a comunicação entre cada elemento e cada persona e cada um dos participantes desse processo também seja bastante efetiva, isso passa a ser chave, porque sem isso, essa entrega, tentar resolver essa dor, vai cair de volta nas maneiras tradicionais que a gente comentou logo anteriormente. Algo importante também, falando de uma solução ideal, é que ela seja no-code ou low-code, ou seja, para que isso, como o Felipe comentou também, a gente possa empoderar o usuário final, as áreas de negócio, para resolverem os problemas que, para eles, são muito sensíveis, mas que são mais simples até de trazer uma solução. Imagina se hoje, cada vez que a gente precisasse montar uma planilha, a gente fosse necessitar de pessoas técnicas, né? Então, o fato da gente ter as planilhas à mão e os usuários empoderados para o seu uso permite uma alta eficiência. E, finalmente, é fundamental que todo processo que seja repetitivo possa ser automatizado, com ganho de produtividade, redução de custo e, obviamente, com uma qualidade de entrega diferenciada. Aí, falando um pouco do conceito, né? Então, falamos da jornada, falamos da dor, falamos da solução ideal. Como é que essa solução pode ser entregue? Então, um dos elementos que a gente comentou como pilares da hiperautomação ou da nossa jornada de transformação digital é o RPA. O RPA ele é uma aplicação que, basicamente, a gente chama de robôs. E o que é a finalidade? Ele vai automatizar toda tarefa que seja repetitiva. São tarefas que, normalmente, são tarefas que a gente chama de operacionais, que, assim, que dificilmente vão ser alteradas. Se tiver que ser alterada, ela se transforma num novo padrão, de forma que ela possa continuar sendo repetitiva e que, obviamente, não existe nesse contexto uma interpretação do problema ou daquele request específico. O RPA, o que ele faz? Ele executa aplicativos diferentes, ele consulta sistemas, ele coleta dados, ele pode colocar respostas dentro de sistemas ou dentro de outras ferramentas, ou seja, ele comunica e permite com que diferentes plataformas possam se falar para trazer ou atualizar informações. Então, o RPA pode se logar nos aplicativos, nos sistemas, ele pode
trazer informação, pode mover pastas, pode mover arquivos, pode inserir dados, alterar, copiar esses dados para outras ferramentas. Ele automaticamente pode preencher os formulários e no final do dia a gente consegue também executar determinadas análises, desde que elas sejam padronizadas e que o trabalho seja exatamente o mesmo. E aí nós temos uma segunda camada, o segundo pilar, que é o que a gente chama de BPA. Então, quando a gente fala de BPA, lembrando que a gente falou anteriormente, tudo começa com uma tarefa. Então, uma tarefa que ela inicialmente é manual, como é que a gente faz essa tarefa se tornar um processo? Primeiro, a gente tem que ter mecanismos inteligentes de entrada. Então, o Business Process Automation, o que ele permite? Que através da criação de cards, da utilização de forms, quando você tem elementos externos, outras empresas ou pessoas de fora interagindo ou até abrindo esse processo, a gente utiliza portais. A gente precisa ter a capacidade de lidar com informações desestruturadas para que isso entre em processos com tomadas de decisão automática, com regras de negócio, que possa haver uma interação com as pessoas para tomada de decisão também do ponto de vista humano e, finalmente, até que isso seja concluído, aquela requisição, e que os relatórios possam ser extraídos. Tudo isso com tempos determinados, com a visibilidade do processo de ponta a ponta, com a capacidade de controlar ativamente o SLA. Então, um exemplo que a gente costuma dar, imagina que uma pessoa quer tirar férias. Então, ao invés de mandar um e-mail e alguém lá do RH vai abrir, fazer isso manualmente, pode entrar num form, coloca, gostaria de tirar férias, esse aqui é o meu ID, as férias que eu quero tirar é essa data. Na segunda etapa, podem ser buscadas as informações dentro dos sistemas da empresa, então o robô entraria, pega nos sistemas para verificar a data de admissão, para ver qual foi a data das últimas férias. Com essas informações, o próprio Pipe pode verificar, olha, ele já tem 1 ano, ele está elegível a férias, a data solicitada está coerente com a legislação, até que isso vá para a decisão do gestor. Apesar do gestor, aqui está a solicitação de férias, sistemicamente está de acordo, a decisão de você aprovar agora é sua, então o gestor aprova e aí faz a devolutiva via e-mail, via sistema para quem fez a requisição e gera os específicos relatórios. Imagina que no meio desse processo existe um SLA do gestor para em 24 horas responder. Se eventualmente o gestor não responde em 24 horas, ativamente o próprio fluxo de trabalho, o workflow que a gente montou vai dar um aviso ativo indicando que ele está fora de prazo para que ele possa naturalmente fazer aquela entrada e dar continuidade no processo. Então, o que o BPA no final do dia oferece? Então, uma comunicação e uma interação entre todas as partes interessadas, análise desse fluxo de trabalho, inclusive ajuda a identificar onde pode ser melhorado, otimizado. Ele permite o desenho e a automatização desse fluxo de trabalho de uma forma rápida. Muitas vezes, em alguns minutos, a gente consegue implementar algumas dessas soluções, dependendo da sua complexidade. Ou seja, a facilidade, o fato de ser no-code, a facilidade de utilização se traduz num tempo menor de implementação e uma qualidade maior do resultado final. O importante, mais uma vez, é olhar o BPA como aquela camada que permite olhar de ponta a ponta esse workflow, desde do nascimento da requisição até a sua própria conclusão, monitoramento e controle. O Pipefy justamente oferece isso. Então, o Pipefy é uma plataforma simples de usar, intuitiva, é uma plataforma escalável. No final do dia, as pessoas dificilmente querem trabalhar ou vão ter sua produtividade maximizada utilizando interfaces que sejam um pouco mais complicadas, com telas menos amigáveis. Algumas dessas interfaces podem até ser funcionais, mas por serem menos práticas, derruba a produtividade, derruba a qualidade da entrega final, baixa, inclusive, a satisfação das pessoas que estão utilizando, muitas vezes o cliente final, por uma questão dos tempos que estão envolvidos, e o Pipefy, por oferecer layout amigável,
um design moderno, um processo simples e intuitivo, acaba se transformando numa solução que vai, no final do dia, trazer essa produtividade maior, a satisfação dos clientes e das próprias equipes internas. Um exemplo disso é a possibilidade de copiar e colar um processo de automação ou mesmo de integração de um projeto para outro. Não precisa desenvolver do zero. Essa própria cópia e cola permite que os colaboradores, as pessoas envolvidas no projeto, se foquem, obviamente, no que é essencial para que o processo e o projeto seja corretamente desenhado e implementado. No final dessa linha, temos uma redução do que a gente chama de time to value, com mais qualidade, agilidade e com maior velocidade. Vocês vão ver na sequência das apresentações, inclusive, como isso se traduz em cases também na prática. O Pipefy no final do dia, essa possibilidade de ter o workflow desenhado de ponta a ponta, como a gente exemplificou lá atrás, passando pela requisição, buscar informações, por exemplo, sistêmicas, então a gente pode ter o RPA, buscando as informações em sistemas internos, muitas vezes dados desestruturados. Suponha que a requisição foi criada por um form, por um cliente que quer solicitar crédito. O próprio Pipefy vai poder, através das suas APIs, conectar com o robô faz a busca, inclusive, em bases públicas para verificar a validade de um CNPJ ou de um CPF, por exemplo, traz isso de volta como dado, de forma que o processamento ocorra de maneira simples, ou seja, dados não são válidos, devolve via portal ou via e-mail, olha, o dado solicitado não confere, ou, nesse momento, como não existe uma possibilidade, por exemplo, se a pessoa está com um problema de crédito e dentro das regras de negócio daquele banco, por exemplo, não se permite a concessão de crédito naquela situação, já poderia haver uma devolutiva automática, ou não, eventualmente ele tem uma série de dados onde uma pessoa vai fazer a sua análise final para poder aprovar o processo. Então, nesse workflow, o processo vai para o tomador de decisão, que aprova ou não com base nos dados que foram reunidos, com base nas regras de negócio que foram trazidas, pode complementar com informações adicionais. Uma vez que o processo esteja aprovado, entra novamente o papel do robô, que vai atualizar em um ou mais sistemas aquela informação. Se conclui a requisição, uma devolutiva, por exemplo, por e-mail, e, ao mesmo tempo, a gente, ao longo desse processo, obtém os relatórios do processo em si, de como ele rodou, dos seus tempos, e, obviamente, o monitoramento dele também através dos dashboards. Então, eu gostaria de agora convidar o Gabriel para dar continuidade aqui no nosso bate-papo, e eu agradeço mais uma vez pela presença de vocês e deixo aqui um tempinho para vocês aqui pegarem também o nosso QR Code para falar com o especialista Pipefy. Gabriel, a palavra é sua. Obrigado, Gustavo. Muito legal aí a sua apresentação. E a gente vai tentar complementar um pouquinho e passar um pouco da experiência nossa, né, como você disse, com relação à decisão, né, de trabalhar com o Pipefy, né? Então, eu acredito que alguns fatores aí foram importantes na decisão. Vocês estão vendo minha tela aí? Tá tudo bem? Sim, dá para ver, sim. Tá ótimo. Bom, o grupo Visual System, ele é um grupo que já está no mercado aí há 25 anos, né? E atende aí os mais diversos segmentos, né? Outros países, inclusive. E hoje nós estamos sediados em São José do Rio Preto, né? Até temos um link aí, uma história com a cidade, com os criadores aí da ferramenta aí de RPA. Então a gente vai falar alguma coisa sobre isso, né? As empresas hoje são divididas, nós temos 5 frentes aí, né, que podem atuar no mercado, né? Então a parte de serviços, de IT, né? Temos a Consult, que trabalha com consultorias, PDTI, LGPD, governanças. Temos uma empresa exclusivamente focada em área de saúde.
e temos uma outra empresa que é a parte do HIT e a parte da Visual Automation, que está conosco, né? Temos alguns parceiros aí, a maioria dos parceiros do mercado a gente trabalha, inclusive acrescentando aí a IBM e a WDG. Então, a VSA, que é a Visual Systems Automation, hoje ela atua com foco aí em RPA. E contando um pouco da história, né, de como surgiu, para que a gente possa dizer o porquê de tomarmos a decisão de atuarmos como parceiros aí junto com a Pipefy. E a VSA nasceu praticamente em consequência da criação da WDG, né? A WDG Automation, que era uma plataforma de RPA, né, que foi vendida recentemente para a IBM, ela foi criada aqui em São José do Rio Preto. E os donos, né, que é o Kleber e o Robson, né, o Robson é o mentor tecnológico aí da ferramenta, já eram amigos nossos, né, aqui da cidade. Então, a gente já vinha observando o movimento deles, bastante interessante a ferramenta, né? Então, mais ou menos em 2018, a WTG surgiu, acho que em 2016. Então, em 2018, realmente nasceu uma ideia de a gente já ter algo focado em RPA. Efetivamente, em 2019, a gente começa com uma operação dentro do grupo, né, com algumas ações pontuais. Trabalhamos aí junto com a WDG, muito próximo, né, e até com o Gustavo também, trabalho anterior, e fizemos toda alguma operação nessa linha. Em 2020, tivemos uma consolidação da empresa, né, como um spin-off aí do grupo. A gente consolidou a VSA, Visual Systems Automation, e começamos a atuar efetivamente de forma mais forte no mercado, né. Em 2020, tivemos também a aquisição por parte da IBM da WDG Automation, né. Isso veio conciliar um fator muito importante, que a ferramenta era uma ferramenta bastante boa, mas não tinha o respaldo de uma grande marca. Então, quando a IBM adquiriu, isso se tornou, são os dois fatores aí que criaram um equilíbrio, uma fortaleza de mercado, e nos pareceu bastante interessante. Em 2021, a gente já triplica a nossa capacidade de desenvolvimento, né, de RPAs, de pessoas de tecnologia. E nesse mesmo ano, agora, recentemente, recebemos aí, através do Gustavo, um convite de participarmos como parceiros do Pipefy, né? Então, a gente teve já um convite bastante interessante aí por parte da Pipefy. E, então, a partir do foco em RPA e dos clientes que nós temos, que são clientes estratégicos, a gente entendeu que, em termos de mercado, seria bastante interessante a gente oferecer uma solução de BPA, né? Então, a gente começou a se questionar, né, mas por que seria uma boa solução, né? E como RPA e BPA poderia ser um fator de decisão para os clientes, né? A ideia é assim, o que agregaria de valor aos nossos clientes, né? A gente teria que fazer uma reflexão e entender, né, o porquê usar um Pipefy quando já trabalhamos com RPA, né? Então, a ideia é entender um pouco que valor eu levaria para os meus clientes, né? Olhando isso, qual foi o caminho que nós traçamos, né? Traçamos, primeiro, olhar para dentro de casa, né? Estamos com RPA, sim, até o Gustavo, com muita propriedade, colocou inclusive os pontos aí de RPA, e mais ou menos alinhado com o que nós estamos aqui. Então, quais são as fortalezas, o que nós entregamos com RPA? Então, nós temos focos em tarefas repetitivas ou que precisam de bastante assertividade, simula atividades, né? Nós temos aí a parte de entrada de dados, ações que as pessoas fazem no dia a dia, na sua rotina, na integração entre sistemas, entre aplicações, mover arquivos, ler planilhas, ler e-mails. Então, uma série de atividades aí que o RPA oferecia, né? E oferece aí para o mercado. Então, a gente, com esses valores em mente, a gente precisou pensar, né, em que uma ferramenta como o Pipefy poderia agregar valor.
E a gente começou a entender, a perceber, através aí dos estudos, das conversas que nós tivemos, que a gente tem aí um foco do Pipefy em workflow, e que isso fazia falta para a gente, né? Principalmente essa transição, essa adesão das tarefas construídas por robôs ou integrações com outros sistemas, faltava uma gestão, faltava uma organização desse processo, né? Então, essa automatização, essa visibilidade da gestão como um todo, né? Não só de um processo único, mas quando nós temos N processos compondo uma estrutura processual completa, mais complexa, isso se perdia um pouco na gestão desses processos, né? Então, a gente começou a olhar que o Pipefy realmente servia como uma cola, né? Uma aderência a todas as atividades que estavam ligadas a um processo maior, né? Então, alguma coisa que a gente pudesse ter a visibilidade, o acompanhamento, a gestão end-to-end, né? Do início até o fim daquele processo como um todo, né? E olhando isso, a gente poderia, de certa forma, melhorar esse processo, melhorar essa integração, melhorar esse workflow, identificar onde a gente poderia otimizar esses processos, né? Então, o que a gente tentou foi levantar as fortalezas que tínhamos, onde nós poderíamos aplicar o RPA e onde o Pipefy poderia aportar valor, né? Onde a gente agregaria valor para os nossos clientes, né? Então, a gente somando essa equação, né, a gente viu que a gente tinha bastante coisa a oferecer para a nossa comunidade de clientes, né? Então, a equação aí e a pergunta que a gente se fez, e chegando a alguma conclusão nesse raciocínio, né? Porque o Pipefy mais RPA é uma boa solução. Então, eu diria que, primeiro, que enquanto a gente tem o RPA automatiza tarefas, a gente tem o Pipefy organizando os fluxos completos, né? Então, a gente tem a gestão completa de todas as atividades dentro de uma empresa. O segundo que eu vejo é que eles têm focos distintos. Um foco em tarefas, o outro foco no workflow, como uma gestão completa. Então, eles são distintos, mas eles são complementares, né? Então, a gente consegue fechar todas as necessidades que os clientes têm com relação a processo e essa atividade. Por final, ele provê toda uma autoração e a gestão do processo. Então, a gente consegue, aí, através dessa equação, fechar um raciocínio e fechar toda a necessidade que o cliente tem. E, com isso, a gente entende que a gente vai oferecer muito mais valor aos nossos clientes, né? Então, se a gente pudesse identificar isso numa única palavra, dizer numa única palavra o porquê a gente vai usar o Pipefy com os nossos RPAs, eu diria que a palavra seria completitude, né? Ou seja, a gente vai oferecer muito mais completitude ao cliente, né? Então, ele vai ter os robôs para executar as tarefas, mas vai ter uma gestão muito mais completa de todos os seus processos. Então, essa foi a visão que a avaliação que a gente fez para decidir trabalhar com o Pipefy. E acredito que vai agregar muito valor na nossa estrutura e para os nossos clientes. Gustavo, era isso que eu tinha para passar para vocês, aí o caminho que a gente seguiu, né? E passo para você novamente aí para continuar. Maravilha. Obrigado, viu, Gabriel? Eu gostaria de convidar agora o Lucas Barros, da Profecton. Lucas, o microfone é seu. Beleza. Gustavo, obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Quero só uma sinalização tua para saber se vocês estão conseguindo enxergar já. Sim. Sim. Beleza, joia. Gente, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de falar aqui. Bom demais falar do que a gente gosta, do que a gente faz, do que a gente ama. E para começar, tá? Me apresentando muito rápido, sou o Lucas, sou fundador e sou CEO da Profecton, tá? Profecton Tecnologia. E hoje o meu assunto é para falar um pouquinho do que vem antes, né, em hiperautomação. Acho que esse nome está bem evidente, né, nos últimos meses, /anos, né? Sempre tem um nome diferente e aí é legal trazer esses nomes, né? Antes de falar um pouco sobre isso, eu vou tentar trazer questões bastante práticas aqui com alguns vídeos, algumas demonstrações,
Então, mas antes de falar sobre isso, eu queria só compartilhar um pouco do nosso propósito, né? Muito mais por que nós estamos aqui. Né? Nós somos apaixonados por conectar gente e tecnologia para resolver bronca, resolver problema nos clientes. Então, uma aproximação muito forte com o mundo de processo. Então, quando a gente se tornou parceiro do Pipefy lá em 2017, houve muita sinergia. A visão nossa é de um processo enxuto, com Lean, Six Sigma, teoria das restrições aplicadas a isso, né, gerando saving, resultado. O Pipefy acelerou muito essas mudanças. A gente tem essa vertical até hoje. A gente tem uma segunda vertical na Profec, muito voltada para a implementação dessas tecnologias próprias. Algumas são tecnologias próprias de parceiros, como o Pipefy, também tem de RPA aqui com a gente. E tem uma terceira vertical de sustentação. Então, nós temos profissionais nossos, muitos deles de tecnologia, alocados nos nossos clientes, desenvolvendo os projetos aí. Geralmente, gente, a nossa atuação, vocês percebem aí o meu sotaque, né? Eu não sou da região sudeste do país, estou aqui no Nordeste, estou no Ceará. A gente tem uma atuação a nível nacional, né, muito voltada na área de saúde, indústria, tá? E também tem um pouco de serviço nisso, tá? Bem, falando agora do que interessa. Para começar a história, eu sempre gosto de começar um papo através de uma pergunta, né? Uma pergunta que seja interessante, eu acho que tem um desdobramento interessante. Pensei nessa, como garantir que a automação seja usada de forma inteligente? Por quê, né? Quando você começa a dar uma olhada em Pipefy, ferramentas low-code, solutions, soluções de automação de processos, você começa a perceber que o mundo ele ficou meio que, não vou dizer saturado, mas com muita oferta sobre essas tecnologias. A questão é que muita gente começou a se apropriar dela de uma maneira muito rápida, mas também, talvez, não da melhor forma. E aí, a ideia é, tá bom, automatizar eu sei que eu preciso, mas como é que eu faço isso de uma maneira, talvez, mais inteligente, mais assertiva? A minha ideia aqui é trazer algumas lições aprendidas práticas dessa nossa vivência de 10 anos com esses tipos de projetos, tá? Bem, para começar, eu vou até reforçar um pouco do que o Gustavo comentou. Esse conceito de hiperautomação está muito voltado a um conjunto de tecnologias. Essas tecnologias, elas são adquiridas, utilizadas, têm nível de maturidade, de velocidades diferentes dentro de cada empresa. Então, você aí na sua empresa deve pensar, pô, Lucas, eu conheço o Business Intelligence, a gente usa aqui um BI, uma ferramenta de BI. Mas também tem uma ferramenta de, talvez, automação de processos, ou eu já utilizei, tem alguém aí desenvolvendo um algoritmo, né, para resolucionar algum problema com inteligência artificial, enfim. Tá? Pipefy é uma dessas ferramentas, né, uma dessas soluções low-code, solution, é uma dessas tecnologias dentro do mundo de hiperautomação. Tá. Sabendo que você tem uma certa complexidade desse ambiente, é importante você tomar cuidado em algumas questões, tá? A oferta é muito grande, nossa, serve para quê cada uma dessas tecnologias? Eu uso quando? Qual é o melhor momento? E aqui a gente vai tentar falar um pouquinho sobre essa trajetória. Bem, para começar, gente, hiperautomação, segundo Gartner, terá um investimento até 2023 de 600 bi, né? Então, muitas empresas estão focadas nisso com a expectativa de que até 2024, 30% do custo operacional seja reduzido, né? Então, assim, é uma violência aqui muito grande de combate a custos, né? Então, muito legal. No entanto, logo um primeiro detalhamento, né? E lembrando que RPA é uma dessas tecnologias que está dentro desse cenário de hiperautomação, há uma necessidade de voltar para o básico. Isso é a primeira dica, se eu pudesse dar uma dica, daria essa. Antes de pensar talvez muito distante e algo como Skynet, né, e Exterminador do Futuro em termos de tecnologia, volta para o básico, tá? O básico bem feito é muito interessante. E olha que dado bacana eu trago aqui sobre falar sobre o básico. Quando a gente começa a listar essas tecnologias e comparar a quantidade de processos organizacionais que são impactados por ela, eu começo a trazer números que eu acho que vão nos ajudar a tomar decisão. Primeiro, quando eu estou falando de automação de processo de negócio, ferramentas de automação, de fluxo, de business intelligence, ela consegue abarcar ali de 60% a 70% dos processos organizacionais. Quando eu estou falando de RPA, isso vai de 15% a 20%. Tá? Numa segunda, né, na terceira camada, no terceiro passo, eu já tenho integrações massivas. Né? Então, pode ser gateways, API gateways, ou APIs, web services de maneira geral. É uma tecnologia que também contempla uma fatia interessante de processos dentro da tua empresa, de 10% a 15%. Por fim, eu tenho inteligência artificial. Quando eu junto tudo isso, gente, e eu consigo atuar de uma maneira integrada, é que eu digo, ou que eu consigo afirmar que eu estou, né, num estágio de hiperautomação. A teoria é assim, mas o que eu quero mostrar na prática?
que quando a gente começa a olhar o passo 1 e o passo 2, não sei se você percebe que você já consegue pegar talvez 80% dos seus processos. Tá? Então, com isso, tendo isso em vista, eu acho que a convergência de uma atuação de automação de processos, de ferramentas de solução de automação de processos de workflow com RPA, você vai resolver muitos, mas muitos problemas da sua empresa. Tá? É importante te distinguir um pouco o que cada uma delas faz. Então, eu sempre costumo dizer que você tem uma convergência, e eu ainda ponho aqui inteligência artificial, porque eu considero o RPA o braço, a inteligência artificial a cabeça. Tá? Então, em algum momento, uma tomada de decisão que você precisa fazer uma análise rebuscada, opa, eu estou com inteligência artificial, RPA, eu estou com braço, eu preciso de execução. Tá? Bem, tá, Lucas, e qual é a tua visão relacionada a esses projetos, né, de transformação digital, de hiperautomação, Pipefy com robôs, ou ferramentas de automação de processos com robotização? Minha visão, eu acho que a gente comete alguns, talvez, erros, tá, básicos na minha forma de entender. Tá? E aí eu trouxe algumas lições, desculpa, para a gente poder conversar sobre elas. Primeira delas, tá? Não sei se vocês estão vendo, mas tem um fluxo aqui de trabalho, né, do meu lado direito, aqui bem simples. E esse fluxo de trabalho, ele pode ter as suas tarefas, né, classificadas em termos de tempo. Eu estou trazendo aqui um fluxo, né, executado por um RPA aqui do Great Place to Work. É uma atividade que eu preciso acessar um site e subir uma pesquisa. Tá? Essa pesquisa executada e essa atividade executada por uma pessoa, agora o robô está executando. Tá? Então, o robô consegue até 15 vezes mais rápido que uma pessoa executando essa atividade. E antes, o que era tempo, né, que não agregava valor, era o tempo de alguma pessoa, hoje o robô está fazendo. Lucas, por que você está falando sobre tempo? Porque antes de você começar a automatizar, é muito importante que você faça um raio-x do seu processo. Né? Em termos de tempo, nós temos 3 tipos. Você tem tarefas que agregam valor, esse tempo é destinado, é assertivo, que a gente está disposto a pagar. Atividades incidentais e não agregam valor. Lucas, são atividades que não agregam valor, puro desperdício. É muito provável que hoje, ou ontem, ou amanhã, você gastou ou gastará tempo corrigindo o trabalho de alguém, fazendo conferências em excesso, refazendo uma espécie de retrabalho. A atividade não agrega valor, vermelho, o foco dela é eliminar. Quando você tem essas atividades amarelas classificadas, são atividades que não agregam valor, você não consegue eliminar. Emissão de nota fiscal, pô, não dá, apoia diretamente o negócio. Mas também tem o cliente que vai no restaurante, ele não vai lá para receber um cupom fiscal. Eu não vou no restaurante porque a nota fiscal é linda. Não, não é por isso. Essas atividades amarelas, você consegue reduzir o tempo de execução delas. Então, o vermelho eu quero eliminar, o amarelo eu quero reduzir. Quando eu estou falando de Pipefy, exemplo, ele é um ótimo aliado para evitar o vermelho e também para reduzir o tempo incidental. Lucas, e o RPA? Da mesma maneira. Ele tem um foco muito bacana nas atividades incidentais. Você não pode perder um prazo, você tem rotinas financeiras, recursos humanos, contrato, enfim. Muitas rotinas dessas são interessantes para você conseguir jogar o RPA. Então, antes de sair automatizando, primeiro, volta ao básico, faz uma leitura, porque só assim você vai ter base para conseguir subir aquela escada, você vai ter patrocínio interno para conseguir evoluir. Tá. Uma segunda lição aprendida que a gente começou a perceber nos projetos é que o Pipefy é uma ferramenta, vocês vão ver que ela é bem simples de atuar. E aí, qual era a nossa expectativa? Pô, todo mundo consegue utilizar o Pipefy, isso é verdade. Mas os nossos projetos conseguem rodar muito mais rápido quando eu tenho um tipo de colaborador dentro da organização. E aí eu vou mostrar um pouco do que é esse colaborador, antes fazendo um parênteses do que eu entendo hoje, quais são os tipos de colaboradores que as empresas têm. O colaborador número 1 é aquele cara que adora o Darth Vader, Star Wars. Ele também assiste The Walking Dead, é viciado em The Walking Dead e curte pra caramba Iron Maiden. Tipo, poderia ser eu, né? Mas infelizmente não é. Eu tô falando do cara da TI. Eu tô falando do cara da TI que é um gênio, ele é sensacional, ele é fantástico, ele automatiza pra caramba. Mas não foi dada talvez a oportunidade para ele de pensar nas atividades que agregam ou não agregam valor. Pediram para automatizar e ele foi lá e foi fazendo. Por outro lado, você tem pessoas que, quando falam de tecnologia, elas não querem ver, elas não querem ouvir, muito menos falam sobre isso. Pode ser até intrigante, mas existem muitos perfis assim. E você começa a ter o hiato dessas pessoas. Quando você traz, por exemplo, o Pipefy para automatizar esses processos, você quebra muito essas barreiras. E você começa a perceber que aí é muito importante, tá? As pessoas entenderem que uma ferramenta low-code, de fato, é low-code. De fato, você consegue automatizar, tá? Não, é porque software eu não consigo avançar. Não, muito pelo contrário.
Então, eu percebo muito bem quando o Pipefy ele foi apresentado para nós, ele quebrou muito dessas barreiras. Então, você tinha um gerente de logística, o cara tinha uma visão de processos muito bacana, e o Pipefy foi apresentado a ele foi lá, cara, e deu um show. Então, assim, trouxe resultado rápido. Isso é muito bacana. Esse supletivo digital, ele existe, mas a gente não pode ter medo de confronto. Talvez é encontrar a pessoa certa para que isso flua, e flua muito bem, tá? Bem, a gente percebeu isso como uma segunda lição. Então, todo projeto, a gente começa a mapear essas pessoas e está cada vez mais comum encontrá-las. Muito legal. Essa visão de, pô, o que é que eu vou ganhar, qual é o saving, qual é o resultado que eu vou gerar, junto com a utilização e o manejo da ferramenta. Uma terceira lição aprendida, que eu acho que ela, com fundamental, é entender claramente qual é a função de cada tecnologia. Para começar, a gente está falando muito de RPA, né, e Pipefy, porque isso é uma junção muito poderosa, abarca, como eu falei, 80% talvez dos problemas organizacionais, dos processos, ela também não pode ser confundida sobre o seu uso, tá? RPA, por exemplo, não é integração, né? Eu sempre costumo dizer, quando se fala de integração, talvez transacionar um dado de um software para o outro. Vamos aqui fazer um exercício rápido, em que você precisa pegar, talvez, de um reservatório A e B, água. Você tem duas formas de transportar água do reservatório A para o B. Você pode pegar um balde, né, encher com um balde, um vasilhame, e jogar a água para o outro reservatório. Né? Lucas, água pode cair? Pode. É mais instável? Sim. Né? Pode ter alguma mudança, então, no ambiente, isso afetar esse meu transporte de água? Sim. Ou você também pode fazer uma tubulação subterrânea, segura, padrão, onde a água vai trafegar. Qual é esse meu paralelo? Se você não tomar cuidado e querer usar o RPA sempre, por exemplo, para fazer integração de sistemas, se você já tem como integrar via API, não faz sentido utilizar o RPA. As pessoas confundem pra caramba, tá? É diferente, gente, nesse caso aqui, deixa eu mostrar um caso específico. Aqui é um BPO financeiro, e esse BPO recebe dos clientes por e-mail os boletos. E eles lançam os boletos no Pipefy. Tá? Se chega por e-mail e é um PDF, dificilmente eu consigo criar uma tubulação para isso. E aí o robô foi utilizado. Então, vocês conseguem perceber, aqui é o rostinho do Pipefy, que depois que eu utilizei uma tecnologia chamada OCR, li o boleto do cliente, eu estou extraindo informações como o nome do cliente, o valor do vencimento, e estou aqui colando essas informações e abrindo um cartão dentro do Pipefy. Essa é a lógica dele. Então, isso está sendo operado, né, por um robô, não por uma pessoa. Nesse caso, o RPA ele tem que ser utilizado e ele foi muito bem utilizado. Tá? Bem, ponto número 2, RPA não é workflow, a gente já falou pra caramba sobre isso, então RPA talvez seria não Robotic Process Automation, mas Robotic Task Automation, porque de fato ele automatiza etapas do processo. Né? Pode ser 1, 2, 3, 4, mas nunca o processo, mas sim etapas. A funcionalidade dela é essa, tá? E por fim, a RPA não é IA. Acho que tem que deixar essa distinção muito clara. Quando eu falo em inteligência artificial, eu tenho um problema, eu tenho algoritmos que estão sendo utilizados ali para uma tomada de decisão específica, óbvio. Ele tem nomes bem bonitos de clusterização, né, regressão, e por aí vai, mas não é, de fato, não é inteligência artificial. Bem, uma quarta lição, gente, para não estourar muito aqui o nosso tempo, ela diz respeito acho que é o conceito básico do que um RPA consegue automatizar, né? Um processo que seja padrão, com regra, e tem que ter uma volumetria interessante. Naturalmente, pelo robô atuar no ambiente digital, o processo ele tem que ser digital, né? E isso é muito óbvio. Eu não sei se aqui um de nós tem familiaridade com processos jurídicos, né? Mas existem plataformas, por exemplo, que conseguem fazer a gestão e a tramitação desses processos de maneira digital. Estou trazendo aqui 2 sites, né? O PJE e o ESAGE. Não sei se vocês sabem, mas nos estados eles possuem, inclusive, layouts diferentes. Então, eu falo disso porque nós também construímos uma plataforma de RPA aqui, ela foi negociada, não para a IBM, tá, Gabriel, mas para outra empresa. E lembro que a gente atuava muito nesse segmento. E muitas das demandas que vinham para nós de RPA era o seguinte, eu quero que o robô ele entre no site, pesquise um processo e me retorne com determinadas informações. Eu perguntava ao escritório, você atua em que âmbito? Aqui no Ceará ou a nível nacional? A nível nacional. Será a nível nacional? Cada estado tinha um layout do software diferente, ou seja, era um caminho diferente. Eu estou querendo dizer que isso é impossível? Não. Mas estou querendo dizer que eu tinha 27 caminhos para poder mapear como robô. Então, é importante que você tenha uma noção daquilo que você consegue dar resultado rápido. E aquilo tem que ter volume para justificar. Tá? São aquelas lições, gente, que você consegue lembrar delas
talvez pelos seus erros, de fato, e aí como não repeti-los. Ferramentas fantásticas, mas eu acho que preciso só desses pontinhos de atenção. Para finalizar, RPA ele é o braço, né, e IA é o cérebro. Para dar um exemplo mais tangível do que é a inteligência artificial, é um exemplo que a gente está trazendo aqui de uma empresa no segmento logístico. Aqui, na verdade, ela é uma empresa de alimentos que atua em toda a América Latina. Ela tem um desafio das suas 7 fábricas abastecer 27 centros de distribuição. Para isso, né, eu preciso levar os caminhões para abastecer esses CDs, né? Isso, né, antes da solução, era feito de maneira bem manual, utilizando planilhas, e hoje não. Hoje o que acontece? O algoritmo, ele lê a cubagem dos produtos, a capacidade do caminhão, o quanto de estoque tem no centro de distribuição, e ele define qual mix de produto vai no caminhão. Então, é uma tomada de decisão baseada em dados. Ele lê aquilo, toma a decisão, e aí ele consegue aprender com ela. Tá? É diferente no caso do RPA. Né? Então, pense no RPA como braço e pense na inteligência artificial como o cérebro para pensar. Lucas, isso pode ter solução combinada? Pode, tem, inclusive. Né? Inclusive, tem um conceito agora de IRPA. Né? Você tem inteligência artificial junto com a RPA para fazer isso. Tá? Algumas lições, gente, que eu quis trazer aqui, muito mais como pontos de observação para a gente não cometer os mesmos erros. E para finalizar, minha 6ª lição tem muito projeto aí com ROI furado. O que eu gosto de dizer sobre isso? Né? Você tem uma expectativa de ter retorno, mas acaba que você não tem. Né? Para a gente aqui, existem 3 formas de você gerar resultados quando eu digo medir resultados financeiros. Né? FTE, lembra da barrinha vermelha ou da amarela? Ela tem um custo, que é o tempo das pessoas. Se eu consigo eliminar, reduzir, eu tenho um resultado de FTE. Sei lá, você paga R$10.000 para uma pessoa, você tem um processo agora com Pipefy junto com robotização, você economizou metade do tempo da pessoa, aquele retorno foi de R$5.000 por mês. Perfeito. Custo evitado. Você tem processos que são regulamentados, que você não pode perder prazos, por exemplo. Pô, joga o Pipefy e coloca o robô também para fazer isso. Você não vai perder mais prazo, você não está passivo de multa. Ou futuras contratações. Por fim, o saving. Né? O que é o saving? De fato, é o ganho real. Né? Você gerar uma economia. Eu tenho aqui um exemplo muito rápido de um cenário, né, aqui de uma empresa em que ela precisava prestar um determinado serviço de consultas cadastrais. Com um time de 30 pessoas, ela conseguia fazer 900 consultas por dia. Tá? O processo é mais ou menos esse aqui. E que agora os robôs fazem isso. Então, eles pegam uma listagem de numeração, do número de identificação social. A partir desse número, ele acessa o site da Caixa Econômica, ele faz um login no site da Caixa. Eu preciso do token. A gente criou um grupo no Slack e o robô, ele entra no grupo do Slack e diz, pessoal, me manda aí o token da Caixa que eu preciso entrar no site. Né? E aí alguém que está lá no grupo do Slack responde, tá aqui o token, foi gerado, o robô captura essa informação, continua, dá os passos e captura os dados dentro do site da Caixa Econômica. Né? Esse site da Caixa, ele funciona de 9 às 9 da manhã às 9 da noite. Então, assim, mesmo tendo só 12 horas para trabalhar, o robô conseguiu, né, fazer 2.000 consultas por dia. Né? Então, assim, é um número exorbitante de resultado. Né? O que eram 30 pessoas caiu para uma pessoa. Você vai dizer, Lucas, e o restante da galera foi para onde? Né? Você tinha várias outras ações e atividades que precisariam ser feitas. A galera foi toda realocada para outras vagas e foi muito bacana. Não houve um downsize, de fato, mas houve uma economia muito gritante, muito forte. Né? Inclusive, gente, eu estou trazendo aqui, tem até um vídeo aqui para mostrar para vocês. Esse vídeo do robô fazendo exatamente essas ações. Ó. Ele está abrindo lá o site da Caixa, que é isso que o RPA faz, né? Ele simula a ação de uma pessoa. Ao invés de você ter uma pessoa que está clicando e digitando no teclado e clicando no mouse, o robô faz isso, ele simula essa ação, pode ser até 15 vezes mais rápido do que uma pessoa. Então, trabalha dia e noite, noite e dia. E isso combinado, né? Por exemplo, com o Pipefy, tem muito resultado. Né? Tem muitos processos ainda em planilhas, em e-mail, o dado não está estruturado. Quando você estrutura o dado, deixa ele bacaninha para o robô capturar, por exemplo, do Pipefy, perfeito. Você tem muito dado estruturado em pedaço de papel ou no e-mail, fica muito mais difícil para o robô trabalhar, tá? Era isso, gente, que eu tinha para falar. Gustavo, estou voltando aí a bola para ti. Maravilha. Lucas, obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez o Felipe, o Gabriel e você pela presença, pelas excelentes apresentações. Agradecer a todos e, mais uma vez, a gente está disponível e ansioso por conversar com cada um de vocês e discutir como o Pipefy pode ajudar os seus negócios.
Eu deixo um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Lucas. Um abraço para todo mundo aí. Abraço, gente. Tchau, tchau.